Eu quero, nesta noite, falar com vocês sobre mantendo-se fiel nas tribulações. Você já fez a pergunta, por que Deus permite que, mesmo nós, sendo filhos de Deus, seguidores fiéis a Deus, mesmo assim, nós passamos por dificuldades, por provações, por tribulações? Já aconteceu de você se questionar se Deus está sendo justo em permitir que mortes, que dores, de que doença se abatam sobre nós, discípulos de Jesus? Nós podemos ver que dificuldades abatem sobre os cristãos em duas situações extremas, pelo menos. Numa situação, nós sofremos as consequências das nossas escolhas erradas. Fazemos algo errado, pecamos, nos desviamos da vontade, do alvo de Deus para a nossa vida e sofremos as consequências dessas escolhas. Um exemplo bastante clássico nas Escrituras dessa situação é quando Davi pecou com Betseba. Quando ele comete o pecado do adultério, depois leva a um outro pecado, como ele providenciar, agilizar o assassinato de Urias. E quando a gente olha para 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 e 11, Deus fala para Davi: por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Davi sofreu várias consequências do seu erro. Então ele passou por tribulações, por provações, por dificuldades com seus filhos, por uma má escolha, pelo pecado que ele cometeu. Mas, no outro extremo, quantas vezes você não fez nada de errado? Você estava no centro da vontade de Deus. Você estava fazendo o que Deus pediu, o que Deus mandou, se policiando, se guardando para fazer sempre o melhor para Deus. Mas mesmo assim, você passou por dor, passou por sofrimento. A palavra grega usada para tribulação é pressão, da ideia de uma prensa, como uma prensa de azeitona, pressionando a azeitona para produzir o azeite. Você já sentiu assim? Você já se sentiu pressionado? Isso não é prazeroso, isso não é agradável. O cristão não quer se sentir pressionado, ninguém quer se sentir. Porém, mesmo assim, coisas nos pressionam no nosso dia a dia. E por que Deus permite que essas coisas aconteçam? A primeira resposta que podemos ter é: o sofrimento dá a você e a mim a chance de nos aproximarmos de Deus. Diante de um sofrimento, nós temos duas opções: falar mal das coisas, falar mal de Deus, ou fazer ainda assim, diante da situação difícil, a vontade de Deus. E se Davi é um exemplo clássico de alguém que errou e sofreu as consequências do seu erro, Jó é um exemplo clássico de alguém que estava no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim, mesmo sendo fiel a Deus, sofreu. Mas o capítulo 1, versículo 22 diz: em tudo isso Jó não pecou, nem em nada ele culpou a Deus. Jó teve a opção de blasfemar contra Deus, de reclamar para Deus daquela situação em que ele estava sofrendo
dores físicas, dores emocionais com a perda dos seus bens, dos seus familiares. E mesmo assim, ele usou a situação, o momento de tribulação, para confiar em Deus, para depender de Deus, ou entendendo que Deus, que está no controle de todas as coisas, no momento certo traria o alívio dos seus sofrimentos. Uma outra situação em que a tribulação nos proporciona é o fortalecimento da nossa fé. Tribulações são oportunidades para termos a nossa fé fortalecida. Eu gostaria de ler uma outra passagem com você, em Isaías capítulo 43. Começando no versículo 1 de Isaías capítulo 43, a Bíblia diz: Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. E o versículo 2 nos diz: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas. E no versículo 5, Deus fala: Não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto de Isaías 43. A primeira é que o texto não diz: se você tiver sofrimento, se você passar por tribulação, se você passar por dificuldade. O texto fala: quando você atravessar as águas, quando você atravessar os rios, quando você atravessar o fogo. A Bíblia não engana ninguém. Deus não engana ninguém. Nós, discípulos de Jesus, nós, servos de Deus, vamos, num momento ou outro, passar por tribulações. O texto não fala se, mas quando. Quando você passar. Então, a primeira ideia que esse texto de Isaías nos mostra é que o sofrimento faz parte desse mundo. Desde que o pecado entrou nesse mundo, as pessoas estão sujeitas a passarem por sofrimento, por causa das suas escolhas, ou mesmo fazendo tudo certo, passamos por sofrimento por causa das escolhas erradas que as pessoas ao nosso redor fazem e causam. Então, quando passarmos por sofrimento? E o que eu faço diante do sofrimento? Como deve ser a minha reação diante das dificuldades? E voltando para o texto de Isaías, o versículo 2 fala: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Versículo 5: quando você sentir medo, eu estarei com você. Na minha adolescência, teve uma poesia que assim, me causou muito impacto. Ela ficou muito famosa e virou até música. Talvez alguns vão lembrar. Essa poesia chamava-se Pegadas na Areia. Conta a história de uma pessoa que estava caminhando à beira-mar, na areia, e quando ela olhou para trás, ela viu que tinha 2 pares de pegadas. E ela entendeu que um par de pegadas era da própria pessoa e o outro par de pegadas ao lado era de Jesus. E a pessoa sentiu muita felicidade por ver Jesus caminhando ao lado dela. Porém, quando ela continuou observando essas pegadas na areia, ela percebeu que em alguns momentos só tinha 2 pegadas, só tinha um par de pegadas.
E ela então se entristeceu e disse para Jesus: Senhor, por que só eu estava sozinho aqui? E mais do que isso, quando ela foi ver quando que isso aconteceu, era nos momentos mais difíceis da vida dela. E ela disse: Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida só tem as minhas pegadas? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou sozinho quando eu mais precisei do Senhor? Então Jesus disse: você não entendeu. Exatamente, só tem uma pegada, são as minhas. Nos momentos mais difíceis da sua vida, eu te carreguei no colo. Voltando para Isaías, capítulo 43, o versículo 2 fala: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. No versículo 5 diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Deus não nos promete nos livrar das provações, das tribulações, das dificuldades, mas Ele promete que nesses momentos Ele estará conosco. Eu sei que muitos de nós estamos sofrendo neste momento com essa pandemia que tem se abatido sobre o nosso país e o nosso mundo. Sei que irmãos têm perdido empregos, entes queridos. Eu sei que irmãos têm sofrido por estar ficando com uma renda mais limitada. Eu sei que pessoas estão sofrendo, mas o que Deus está convidando você e a mim é usarmos a tribulação para nos aproximarmos de Deus. O sofrimento ou vai nos separar de Deus, ou vai nos fazer blasfemar contra Deus, ou vai abrir os nossos olhos espirituais para entendermos que somos limitados e dependentes de Deus. Que Deus, que está no controle de todas as coisas, é o Deus que nos carrega no colo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu convido você e a mim para fazermos desses momentos difíceis um momento em que vamos ter a nossa fé e a nossa confiança fortalecida no poder de Deus para nosso amadurecimento espiritual e para podermos ajudar outros irmãos que também estão passando por essas dificuldades. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue cuidando de você e de todos nós.